Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom dia a todos, bom domingo a todos, para quem está ao vivo. Reverências. Meu nome é Harinath Das e hoje faremos a leitura do livro Sri Chaitanya Charitamrita, que é a biografia do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, o Avatar Adorado. Esse livro foi escrito por Srila Krishnadasa Kaviraja há 500 anos atrás. Quero agradecer o convite feito pela Prabhu Paravyoma, que coordena essas leituras diárias das Escrituras. Então, estamos aí na primeira parte, intitulada Adilila, o início. Vamos ler hoje um verso 42 do capítulo 9. Então, antes de mais nada, quero prestar minhas reverências ao meu amado mestre espiritual, Shabak Sunda Govida Deva Goswami Maharaj, e aos meus amados mestres espirituais instrutores, Abhay Charana Vinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Shila Prabhupada e Bhakti Rakshasha Deva Goswami Maharaj. Om Agyana Timirandasya Gyanajana Shalakaya Chakshuru Militanjana Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Vacha Patita Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então o verso de hoje é o seguinte. Está em Bengali esse livro, vamos ler. Etavajamana sapalyam dehinam niha dehishu pranayatai diyavacha shreya acharanam sada. Etavajaman sapalyam dehinam nidam dehishu pranayatari diyavacha shreya acharanam sada. Então, tradução das palavras: Etavat, até isto, Jamar, do nascimento, Sapalyam, perfeição, Derrinan, de todo ser vivo, Irá, neste mundo, Derrishu, para com aqueles que estão encarnados, Pranai, pela vida, Artai, pela riqueza, Diya, pela inteligência, Vacha, pelas palavras, Shreya, eterna boa fortuna, Acharanam, agindo praticamente, Sada, sempre. Vamos para a tradução literal do verso. É dever de todo ser vivo realizar atividades de bem-estar em benefício dos outros com sua vida, seus bens, sua inteligência e suas palavras. Vamos agora para os comentários dados por Abhay Charana Bhaktivedanta Swami Maharaj Shila Prabhupada. Prabhupada diz o seguinte sobre esse verso. Esse verso que, na verdade, é uma sequência de versos falados por Chaitanya Mahaprabhu sobre esse tema, que é a árvore que nós colocamos aqui, justamente sobre a árvore dos desejos do serviço devocional. Então, os comentários, Shila Prabhupada diz o seguinte: existem dois tipos de atividades gerais. Shreyas, Shreyas, atividades que são benéficas e auspiciosas a longo prazo, e Preyas, ou aquelas atividades que são benéficas e auspiciosas a curto prazo. Bem interessante isso aqui que Shila Prabhupada está dizendo. Na verdade, essa palavra, né, Shreyas, Krishna também diz no Bhagavad Gita. Né? Na verdade, Arjuna fala isso para Krishna. Né? Karpanya do Shopahata Swabhava Prichami Tvam Dharma Samudacheta Yat Shreya Syam Nishititam Buhitame Shishyaste Ham Sadi Mam Tvam Prapanam
onde Arjuna diz, né? Agora estou confuso quanto ao meu dever e perdi toda a compostura por causa de uma fraqueza mesquinha. Nesta condição, peço-te que me digas com certeza o que é melhor para mim, Shreya. Agora sou teu discípulo e uma alma rendida a ti. Por favor, instrua-me. Então, Arjuna está questionando, perguntando o que realmente é Shreya, uma atividade benéfica e auspiciosa a longo prazo. Né? Interessante. Né? Então, continuando os comentários de Srila Prabhupada, existem dois tipos de atividades gerais. Shreyas, são atividades que são benéficas e auspiciosas a longo prazo. E preyas, ou aquelas que são benéficas e auspiciosas a curto prazo. Por exemplo, as crianças gostam de brincar. Elas não querem ir à escola para receber educação e pensam que brincar o dia e a noite toda e se divertir com os amigos é o objetivo da vida. Né? Mesmo na vida transcendental do Sr. Krishna, descobrimos que, quando criança, ele gostava muito de brincar com seus amigos da mesma idade, os amigos pastores, os pastorzinhos. Ele nem sequer ia para casa jantar. A mãe Yashoda tinha que sair para convencê-lo a voltar para casa. Assim, é da natureza da criança se ocupar o dia e a noite toda brincando, sem se preocupar nem mesmo com a saúde e outras questões importantes. Este é um exemplo de preyas, ou atividades benéficas a curto prazo. Mas também existem shreyas, ou atividades que são auspiciosas a longo prazo. De acordo com a civilização védica, o ser humano deve ter consciência de Deus. Ele deve compreender o que é Deus, o que é este mundo material, quem ele é e quais são as suas interrelações. Isso se chama Shreyas, ou em última análise, atividade auspiciosa. Né? Então o verso de hoje de Chaitanya Mahaprabhu diz isso. Né? É dever de todo ser vivo realizar atividades de bem-estar e benefício dos outros com sua vida, seus bens, sua inteligência e suas... Então essas atividades que Chaitanya Mahaprabhu está dizendo que é dever de todo ser vivo são atividades, né? Shreyas, atividades que são benéficas e auspiciosas a longo prazo, não é simplesmente preyas. Atividades que só são benéficas naquele momento, né? Naquele momento, né, são benéficas, mas elas não criam raízes, né? Elas não são benéficas e auspiciosas a longo prazo, que foi justamente o que Arjuna falou para Krishna. Né? Nessa condição, peço-te que me diga com certeza o que é melhor para mim, Shreya, mas a longo prazo, né? Não o que seria benéfico naquele momento para Arjuna, né? Então, e outro detalhe, né? Este verso, né, que Chaitanya Mahaprabhu fala, na verdade, é uma citação, né? É uma citação que, na verdade, foi falado por Krishna, realmente. Né? O próprio Krishna é que fala este verso no Srimad Bhagavatam, né? Quando ele está lá com os vaqueirinhos, tem aquela lila lá que ele rouba as vestes das golpes. Né? Então, Krishna diz aqui para os seus amigos, né? Vejam estas árvores extremamente afortunadas, cujas vidas são completamente dedicadas ao benefício dos outros. Mesmo tolerando o vento, a chuva, o calor e a neve, elas nos protegem destes elementos. Vejam só como essas árvores sustentam todos os seres vivos. Seu nascimento é um sucesso. Seu nascimento é um sucesso. Seu comportamento é como o de grandes personalidades. Pois quem pede algo a uma árvore jamais se decepciona. Essas árvores satisfazem os desejos com suas folhas, flores e frutos.
sua sombra, raízes, casca e madeira, e também com sua fragrância, seiva, cinzas, polpa e brotos. Aí vem o verso Chaitanya Mahaprabhu, fala aqui no Chaitanya Charitamrita, né? Que é esse verso que estamos lendo hoje. O Senhor Krishna diz: é dever de todo ser vivo realizar atividades de bem-estar, atividades shreias, atividades de bem-estar para o benefício dos outros com sua riqueza, sua vida, inteligência e palavras. Então, Krishna continua assim, movendo-se. Você já conclui, né? Então, o Senhor Krishna diz exatamente isso, né? Que é dever de todo ser vivo realizar atividades de bem-estar, mas atividades shreias, atividades a longo prazo, né? Que elas têm essa duração mais consistente, não são atividades ali, né? Bem pontuais, né? Srila Prabhupada continua. Neste verso do Srimad Bhagavatam, afirma-se que se deve ter interesse em Shreyas. Para alcançar o objetivo final de Shreyas, ou boa fortuna, deve-se dedicar tudo, incluindo a vida, os bens e as palavras, não apenas a si mesmo, mas também aos outros. Contudo, a menos que alguém tenha interesse em Shreyas, em sua própria vida, não poderá pregar sobre Shreyas para o benefício dos outros. Repetindo aqui, muito importante esse detalhe. Contudo, a menos que alguém tenha interesse em Shreyas em sua própria vida, não poderá pregar sobre Shreyas para o benefício dos outros. Esse é um detalhe muito importante que é sempre bom pontuar, né? Porque sempre quando a gente vai falar sobre algum tema, né, pregar, né, com certeza, quando temos realização sobre esse tema, tudo se torna muito mais tangível, né? A coisa é mais vivencial, né? Porque você realiza aquilo que você está falando sobre aquilo que você já realizou, né? Quando você realmente prega sobre um tema que você ou não pratica, né, ou não realizou ainda, né? Isso se torna muito teórico, né? Isso se torna muito teórico, né? Você não está falando com a realização, né? Quando você fala sobre um tema e você tem realização sobre aquele tema, você fala com muito mais ênfase, né? Muito mais verdade, né? Muito mais vivência sobre aquele tema específico, né? Então, se você não está, como aqui está no verso, né? Não está praticando isso que o Senhor Krishna e o Senhor Chaitanya estão falando, né? Você não está cumprindo esse dever, né? Esse dharma, né? Esse é um dever, esse dharma. Realizar atividades duradouras, né? Atividades que são benéficas para os outros, com sua vida, né? Seus bens, quando você não está entregue a esse tipo de realização, né? Aí você não está falando com propriedade, né? Então, Srila Prabhupada continua, né? Este verso citado por Chaitanya Mahaprabhu aplica-se aos seres humanos, não aos animais. Como indicado no verso anterior pelas palavras Manusya Jama, estas injunções são para os seres humanos. Infelizmente, os seres humanos, embora possuam corpos humanos, estão se tornando menos que animais em seu comportamento. Esta é a falha da educação moderna. Os educadores modernos não conhecem o propósito da vida humana. Eles estão simplesmente preocupados em como desenvolver a condição econômica de seus países ou da sociedade humana, né? Isso é muito comum, né? Porque se fala assim, primeiro vamos as pessoas que
os governantes, as pessoas que têm responsabilidade sobre a vida de outras pessoas, elas dizem assim: primeiro vamos resolver o problema econômico, né? E, por conseguinte, se o país, né, se aquele país, ou estado, ou cidade, ou vila, ou aldeia, se ela se desenvolve economicamente, então automaticamente as pessoas que serão beneficiadas economicamente, elas vão progredir, né, em sua vida pessoal, né, e até vida espiritual, né? Mas não é assim que funciona, né? Porque esse sistema atual, né, propõe isso, né? Que primeiro você desenvolve economicamente as pessoas, depois tudo vem automático. Mas a coisa em si tem que andar junta, né? Ou a vida espiritual em primeiro lugar, né? Porque automaticamente, se você for esperar, né, às vezes uma situação se resolver economicamente, né, então às vezes é uma coisa demorada, né? E se as pessoas estão ali em aflição, né, como é que você resolve o psicológico, né, o espiritual da pessoa, né? Você pode esperar anos e anos, né? E se a pessoa não está bem, né, se as pessoas não estão vivendo de forma espiritualmente falando, não estão sendo alimentadas espiritualmente, né? Elas não vão ser pessoas cheias a longo prazo, né? Vão se beneficiar desse fator auspicioso que é a vida espiritual, né? Então, elas não vão, de alguma forma, contribuir para que aquele mesmo país, governo, estado, né, município, vila, aldeia, elas vão contribuir, elas vão estar tão aflitas, elas não vão contribuir justamente para o avanço econômico, né? Artha. Então, tudo tem que ser, os Vedas diz, né? Artha, Dharma, Kama e Moksha, né? Eles têm que andar em comunhão nesses 4 aspectos, né? Tem que andar em comunhão, né? O desenvolvimento econômico junto com os deveres religiosos, né? Os deveres daquela pessoa perante a sociedade, perante a si mesmo, né? O desfrute, né? E a liberação. Então você tem que andar tudo de forma harmoniosa, né? Não você ver só arta, né? Só desenvolvimento econômico, né? Então, aí a sociedade animal já faz isso, né? Como Shri Prabhupada gosta de falar, né? A sociedade animal, ela já vê isso, né? Ela tem tudo isso, né? Ela se desenvolve economicamente, né? Eles, um simples formigueiro, né? Tem todo um desenvolvimento, né? Cada um ali sabe o seu dever, né? O seu dharma. Todo mundo ali sabe a questão do seu desfrute. Elas também se alimentam, as formigas, né? E elas desenvolvem economicamente o formigueiro, né? Trazendo alimentos para desenvolver aquele formigueiro. Ele vai cada vez progredindo, aumentando cada vez mais o número de formigas, vai crescendo, né? Então tem toda uma... Mas eles não têm moksha, né? Eles não têm esse fundamento de buscar a autorrealização, a liberação espiritual, né? Então, quando a sociedade só se preocupa, né, com artha, principalmente com desenvolvimento econômico, aí deixando tudo, os outros 3 itens para depois, depois a gente vê isso. Primeiro vamos nos garantir que economicamente, né, esses estão pior que os animais, né? Pior que os animais. Então, o Chopra diz que isso é a falha da educação moderna, né? Eles estão simplesmente preocupados em como desenvolver a condição econômica de seus países ou da sociedade. Isso também é necessário. A civilização védica considera todos os aspectos da vida humana, incluindo Dharma, religião, artha, desenvolvimento econômico, Kama, gratificação dos sentidos, e Moksha, liberação. Mas a primeira preocupação da humanidade deveria ser a religião. Para ser religioso,
é preciso obedecer às ordens de Deus. Mas, infelizmente, as pessoas nesta época rejeitaram a religião e estão ocupadas com o desenvolvimento econômico, né, como estamos falando. Portanto, elas adotarão quaisquer meios para obter dinheiro. Para o desenvolvimento econômico, não é preciso obter dinheiro a qualquer custo. Basta ter o suficiente para sustentar o corpo e a alma. Contudo, com o desenvolvimento econômico moderno, ocorre sem fundamento religioso. Contudo, como o desenvolvimento econômico moderno ocorre sem fundamento religioso, as pessoas tornaram-se lascivas, gananciosas e obcecadas por dinheiro. Estão simplesmente desenvolvendo as qualidades de irádias, paixão e tamas, ignorância, negligenciando a outra qualidade da natureza, sattva, bondade, e as qualificações, brahmanes. Portanto, toda a sociedade está em caos, porque isso só visa isso, né? A sociedade atual está sendo 24 horas por dia bombardeada com essas informações sobre desenvolvimento econômico, né? É só isso, né? Só isso, só dinheiro, como Gorakshora Das Babaji gostava de falar quando via alguém pregando, né? Até isso, né? As pessoas usando a religião para se desenvolver economicamente, né? Então, quando o Gorakshora Das Babaji, né? Ontem foi o dia do seu desaparecimento, quando ele foi convidado a estar presente numa palestra do Srimad Bhagavatam, ao final da palestra, ele pediu a uma pessoa, falou assim, agora vem aqui e limpa tudo aqui com esterco de vaca, né? Que na Índia é uma coisa que purifica, né? Esterco de vaca. Aí a pessoa, como assim? Purificar esse local? Esse local acabou de ser feita a leitura do Bhagavatam, né? Bhagavatam, ele é uma leitura, é uma literatura divina, auspiciosa. Por si só, a leitura do Bhagavatam já purifica tudo. Como isso? A pessoa estava assim atônita. E Gorakshora Das Babaji disse, na verdade, você ouviu essa pessoa falando essas palavras do Bhagavatam? Eu ouvi somente dinheiro, dinheiro, dinheiro. Porque, na verdade, aquela pessoa tinha convidado o Gorakshora Babaji por seu prestígio, né? Para que fosse botar um cartaz lá, ó, vai ter a presença aqui do Babaji, Gorakshora Das Babaji. Então, com isso, a intenção era atrair muitas pessoas, né? Pela fama de Gorakshora e nisso trazer algum tipo de benefício econômico para este palestrante que não está interessado em difundir as glórias espirituais de Srimad Bhagavatam. Ele estava pensando somente no seu arta, no seu desenvolvimento econômico, né? Em adquirir fama, né? Pela associação com Gorakshora Das Babaji. Gorakshora Das Babaji rejeitou isso. Ele falou, não, isso aí não estou ouvindo Bhagavatam. Estou ouvindo somente dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então, essa busca incessante, né, por desenvolvimento econômico, né, isso aí é rejeitado quando é só isso. Né? Haridashna, Haribol, reverências, Haribol, Hare Krishna. Então, como Srila Prabhupada diz aqui, né, contudo, como o desenvolvimento econômico moderno ocorre sem fundamento religioso, as pessoas tornaram-se lascivas, gananciosas e obcecadas por dinheiro. Né? Então, quando é pior, né? Hoje em dia as pessoas usam do fundamento religioso para se desenvolver economicamente. Né? Estão simplesmente desenvolvendo as qualidades de irádias, paixão e tamas, ignorância, negligenciando a outra qualidade da natureza, sattva, bondade. E as qualificações brahmanes, dos brahmanes. Portanto, toda a sociedade está um caos. Shri Prabhupada continua. O Bhagavatam afirma que é dever de um ser humano evoluído agir de forma a facilitar a conquista pela sociedade humana do objetivo final da vida. Há um verso semelhante no Vishnu Purana, parte 3, capítulo 12, verso 45, que é citado a seguir no Chaitanya Charitamrita. Então, como o próprio Krishna diz no Bhagavatam, esse verso, né,
que assim como as árvores satisfazem, né, os desejos das pessoas em geral, né, que vejam só como essas árvores sustentam todos os seres vivos. Seu nascimento é um sucesso. Seu comportamento é como de grandes personalidades. Pois quem pede algo a uma árvore jamais se decepciona, né? Como Chaitanya Mahaprabhu diz, né? Ser mais tolerante que uma árvore. Né? Então, uma pessoa que se dirige a uma pessoa que tem um comportamento como de uma árvore, né? Jamais se decepciona, porque essa pessoa vai dar shireias, como diz aqui no verso, né? Shireya Charan Sada, né? Então, Krishna e Chaitanya Mahaprabhu diz, né? Dever de todo ser vivo, realizar atividades de bem-estar em benefício dos outros com sua vida, seus bens, sua inteligência e suas palavras. Então, essas atividades, shireias, que são benéficas e auspiciosas a longo prazo, né? A longo prazo. Né? Às vezes muitas vezes você pode encontrar um mendicante na rua, né? E você lá dá uma pequena esmola, né? Você vai ali, né? É uma atividade de prayers, né? Uma atividade que é benéfica a curto prazo. Né? Você não vai resolver o problema econômico daquela pessoa. Mas, naquele momento, se ela está com fome, né? Ela vai satisfazer, vai acabar com a sua fome. Mas, no dia seguinte, como ela não tem recursos, né? É uma pessoa que vive ali nas ruas, né? Uma pessoa que não tem teto, né? não tem emprego, né? Está ali numa atividade assim, né? Numa situação bem precária, né? Então você não vai resolver o problema daquela pessoa a longo prazo. Né? Então, isso é uma atividade preyas. Uma atividade shreyas, uma atividade que é benéfica a longo prazo. Né? Então, o que os devotos, né? Os Vaishnavas, né? O que eles podem, né? É como o Food for Life. Né? Food for Life, os devotos distribuem praçada. Né? Praçada, você pode pensar assim, mas a praçada sim, é muito interessante meditar sobre isso, né? Muito interessante, né? Realmente, nós podemos ver isso em muitas e muitas atividades que realizamos, né? Que a sociedade realiza, que os governantes realizam, que as pessoas individualmente realizam, né? Então, Food for Life, né? Falando, a distribuição de alimentos que foi solicitada por Srila Prabhupada, né? Distribuição de praçada, né? Não são, porque nós vemos assim, né? Muitos grupos, né? Caridosos realizam, né? Você vê pelas ruas, né? As pessoas que são simplesmente querem prestar uma caridade, né? Elas vão ali, preparam o alimento e distribuem nas ruas, né? É uma atividade benéfica, né? Beneficente, né? Caridosa, né? Então é uma atividade de preyas, né? Porque matou a fome daquela pessoa naquele dia, né? Não resolveu o problema da fome a longo prazo da pessoa, que no dia seguinte ela vai acordar com fome. Né? E se não tiver ninguém para fazer aquela doação, fazer aquela caridade, ela vai continuar, ela vai mendigar, se não conseguir nenhum tipo de valor, ela vai continuar com fome, né? Com sede, né? Mas Srila Prabhupada, né? Ele deu este dever, né, aos devotos, aos templos do mundo, para realizar a distribuição da praçada, né? Que era inadmissível as pessoas ao redor do templo, né, por tantos quilômetros, pudessem sentir algum tipo de carência, né? Mas não é uma carência material, né? Porque simplesmente matar a fome é material, né? Mas a carência espiritual. O Prabhupada tinha essa visão. Senão era só senão seria só caridade no modo da paixão, né? Não é uma atividade shireias, né? Uma atividade shireias é quando você distribui praçada. Então, quando você distribui a praçada, né, pelas ruas, né,
como os devotos fazem aqui no Rio de Janeiro e outros locais do Brasil, do mundo todo, né? Aquela pressada, aquele alimento, não só vai ser preias, né? Vai ser uma atividade a curto prazo, vai matar a fome daquela pessoa naquele momento, como é uma atividade tireias, que é a longo prazo, né? Longo prazo. Então, como aquela pessoa está se alimentando de um alimento espiritual, né? Uma pressada, né? Uma misericórdia, um alimento que foi oferecido a Krishna. Né? Então, aquilo vai trazer um benefício para a pessoa a longo prazo. Né? Matou a fome dela naquele momento, né? Ok. Mas aquilo vai trazer um benefício que ela nem ali é inconsciente, né? Ela nem sabe que aquilo é pressada, né? Muitas vezes não pregamos isso, não vamos ali, toma aqui, a pessoa está com tanta fome que ela nem vai ter ouvidos, né? Vai entender o que a gente está falando. Mas é bom também cantar o santo nome na distribuição, né? Mas a pessoa ali não sabe nem o que é pressada, não sabe o que é, quem é Krishna, né? Mas ela está recebendo o alimento que foi oferecido a Krishna. Então, a longo prazo vai ser muito benéfico, vai gerar um sukriti, né? Ontem nós, aqui Sundarang está aqui, né? Hare Krishna, Sundarang, reverências. Então, nós ontem assistimos um workshop sobre karma, né? Então, essas atividades que acumulam, atividades que são consideradas que acumulam mérito, né? São atividades que acumulam mérito, né? Então, uma dessas atividades é as pessoas se alimentarem, né? Desse alimento vai gerar um sucrite, vai acumular um mérito, né? Que ela pode tanto ser pode tanto ser uma travada aqui. Peraí. Hare Krishna. Travou aqui a minha tela, não sei se está travado para todo mundo. Então, uma atividade que não só vai ser benéfica para ela naquele momento, como vai ser uma atividade benéfica a longo prazo. Né? A longo prazo. Peraí, travou aqui, não sei se vai continuar. Aqui ainda está online. Né? Hare Krishna, Haribol. Ainda está ao vivo, não sei. Assunto ok, então vamos continuar, Haribol. Então, é exatamente isso. Esses dois tipos de atividades, né, foram citados Chaitanya Mahaprabhu, que devemos realizar atividades que são benéficas a longo prazo, né, para todos os seres vivos em geral. Então, os devotos, né, estão sempre realizando esse tipo de atividade, distribuindo o santo nome pelas ruas. São atividades benéficas a longo prazo, né? Atividades como distribuição de prasad, distribuição dos livros, são atividades tireias, como Arjuna disse no Bhagavad Gita, né? Ó, Krishna, por favor, me diga alguma coisa que seja benéfica, mas a longo prazo, né? Então, esse é o sentido, né, do verso de hoje. Então, aqui nós chegamos ao final dessa leitura. Não travou aqui, melhor encerrar logo para não que caia a transmissão. Então, obrigado a todos. Todas as glórias a Shila Prabhupada. Que joy! Reverência a todos. Desculpe qualquer falha na leitura deste tema tão transcendental, tão auspicioso. Obrigado a todos. Hoje, quem puder, né, que estiver assistindo ao vivo, teremos festival
transcendental de domingo, a partir das 3 horas, na ISCOM Rio Bact Center, Rio de Janeiro. Para quem está em outros estados, outros lugares do mundo, procure o templo mais próximo. Obrigado a todos. Reverências. Haribo.